Minha amiga pedia dinheiro dizendo que ia operar e comprava celular. Eu juro que no começo eu caí direitinho. Era cada áudio chorando, voz trêmula, dizendo que estava com um problema gravíssimo no útero e que os médicos tinham dado um prazo curto para operar, senão ela ia ter complicações sérias. Aí quando ela falou que não podia engravidar nunca mais se não fizesse aquela cirurgia, pronto. Fiquei toda mole. Essa era minha amiga de infância, a Paula, que sempre teve um jeitinho dramático, mas que também sabia jogar com as palavras como ninguém. Desde pequena, ela sabia se fazer de vítima. Quando a gente era adolescente, ela chorava para a diretora dizendo que o tênis tinha sido roubado da mochila. Só que depois a gente descobria que ela tinha vendido no OLX para comprar ingresso pro show da Ludmilla. Mas a gente vai crescendo achando que as pessoas amadurecem. Spoiler, algumas só ficam mais criativas no golpe. Essa história da cirurgia começou num domingo, do nada, com ela me mandando um preciso muito conversar contigo. É sério, é sobre minha saúde. Quando eu vi a mensagem, já achei que ela tinha descoberto um câncer ou alguma coisa grave, porque o tom era tão dramático que eu senti o estômago embrulhar. Fui direto para a casa dela, que morava com a mãe e um irmão que ninguém via há anos, e encontrei ela deitada no sofá, toda coberta, cabelo preso, cara de derrotada. Ela me olhou e já começou a chorar. Disse que tinha feito os exames, que o médico tinha diagnosticado um mioma enorme, que podia virar coisa pior. E para ajudar, ainda falou que o plano de saúde dela tinha negado o procedimento. É muita injustiça, amiga, eu tô com dor, tô sangrando, e ninguém quer me ajudar. O SUS tá com fila de espera, a cirurgia custa 7 mil e pouco, e eu não tenho nem 100 reais. Ela sabia o que estava fazendo. Eu já estava pensando em vender minhas coisas, parcelar no cartão, rachar com meus pais, fazer vaquinha no trabalho. E ela toda frágil, agradecendo, dizendo que se eu pudesse pelo menos ajudar com uma parte, que ela ia devolver tudo assim que conseguisse um auxílio. Fiquei tão tocada que no mesmo dia transferi 2 mil reais para ela. E olha, não foi fácil. Eu também não estava nadando em dinheiro, mas a gente sempre acha que pela saúde de alguém querido, qualquer sacrifício vale. Só que na semana seguinte, enquanto eu estava esperando ela marcar a bendita cirurgia, eis que a Paula some. Não respondi a mensagem, não atendi a ligação, nada. Fiquei nervosa, achei que ela podia ter sido internada de emergência. Entrei em contato com a mãe dela, que me respondeu como se eu estivesse falando grego. Cirurgia? Que cirurgia, minha filha? Ali já começou a coceira no cérebro. Quando perguntei do tal mioma, a mãe disse que a Paula estava bem, tinha saído para resolver umas coisas no shopping. E gelei. Shopping? A mulher estava quase morrendo, e foi bater perna? Só que eu ainda tentei me convencer que talvez ela tivesse ido comprar um pijama para o hospital, um chinelo, sei lá, algo pro pré-operatório. A minha inocência ainda estava segurando a esperança de que tudo fosse verdade. Só que a bomba que viria depois ia explodir meu juízo de vez. Depois daquele sumiço esquisito, eu continuei tentando contato com a Paula. Mandei mensagem, liguei, até deixei recado no WhatsApp dizendo que estava preocupada e que podia contar comigo. Nada. Ela desapareceu do mapa como quem some numa novela mexicana, sabe? Até que uns 3 dias depois, sem nenhuma explicação, ela reapareceu, mas não como eu esperava. O que ela mandou no grupo da nossa turma foi um story no Instagram que parou o mundo. A danada tava com um celular novíssimo, daquelas marcas que custam mais que meu salário inteiro. E o detalhe, ela tava toda feliz, se achando a rainha da tecnologia, com aquela carinha de quem acabou de ganhar um prêmio de loteria. Eu fiquei com o queixo caído. Pensei, peraí, como assim? Aí meu radar de amiga desconfiada começou a apitar. A Paula tinha me dito que estava precisando de dinheiro para cirurgia que custava 7 mil, que estava sofrendo horrores com dores, e aí de repente ela aparece com um celular que, para comprar, dá para pagar a cirurgia e ainda sobra troco para uma viagem pro Caribe. Fui procurar entender, né? Na nossa conversa, ela deu aquela de amor, o celular era um presente do meu namorado, ele que pagou tudo. Só que a gente sabe, né? O namorado da Paula era praticamente um personagem de novela. Nunca ninguém via ele, não aparecia em lugar nenhum, e todo mundo desconfiava que ele era só invenção para contar vantagem. Nessa mesma semana, recebi outro pedido desesperado, agora pelo Pix. Amiga, tô sem dinheiro até para remédio, me ajuda com os 300 reais, prometo pagar assim que puder. Tinha sido sincera, parecia mesmo uma situação difícil. E eu, que não sou de negar ajuda, mandei os 300 rapidinho. Aí, enquanto eu me apertava para dar esse dinheiro, minha curiosidade aumentava e fui vasculhar o Instagram da Paula para ver se realmente tinha algo que justificasse o drama.
Descobri que o namorado dela, que supostamente era o salvador das contas dela, tinha aparecido num story dela tirando foto no shopping, comprando roupa cara e, claro, o celular novo que eu tinha visto no story. Só que, se era o namorado que tinha comprado, por que ela estava pedindo dinheiro pra gente? Aí comecei a juntar as peças desse quebra-cabeça esquisito. E, gente, parecia mais um filme de comédia pastelão. O pior é que várias amigas nossas caíram nesse golpe emocional da Paula, porque ela era especialista em fazer aquele teatrinho de socorro, minha saúde tá um caos. O problema é que a saúde dela estava ótima para comprar celular e péssima para pagar uma cirurgia. Eu até comecei a achar que ela estava vivendo num mundo paralelo onde dinheiro brotava do nada, só que a realidade era outra. Ela estava gastando tudo que conseguia com besteira e deixando as contas atrasadas, pedindo grana para quem quisesse dar. Mas aí, numa dessas situações, aconteceu algo que me deixou ainda mais bolada e pronta para descobrir a verdade toda. Já estava ficando difícil fingir que eu não estava desconfiada. A Paula sempre soube manipular as emoções, e eu, apesar de tudo, ainda queria acreditar que ela fosse minha amiga de verdade. Mas aquela história do celular novo, dos pedidos de dinheiro e a tal cirurgia que nunca acontecia, isso já não colava mais. Foi quando um dia, num grupo de WhatsApp da turma, caiu um print que foi o estalo que faltava para me deixar de queixo caído, e de raiva também. O print mostrava uma conversa da Paula com uma amiga em comum, onde ela claramente falava que tinha comprado um celular top com o dinheiro que tinha conseguido pedindo ajuda para a cirurgia. A frase era tipo: "Ah, nem falei que comprei o celular, só falei da cirurgia porque as pessoas dão dinheiro na hora, né?" Já estava cansada de esperar que me ajudassem de verdade. Eu li aquilo e quase derrubei o celular de tanta surpresa. Como assim? O que era aquilo? Toda essa mentira toda para pedir dinheiro e ela comprando o celular? Eu não sabia se ria, chorava ou mandava um vídeo da Dani Russo falando "você não sabe nem mentir direito" para ela. Mas o mais engraçado é que a Paula nem tentou se explicar depois que o print vazou no grupo. Pelo contrário, ela tentou dar uma de vítima, dizendo que as pessoas não entendem a minha luta e que a amizade de verdade é aquela que suporta tudo, inclusive as crises financeiras. Gente, a audácia! Eu juro que queria dizer, amiga, não é crise financeira, é golpe financeiro mesmo, e com drama exagerado para enganar a gente. Só que eu segurei a língua, porque estava querendo juntar mais provas para poder desmascarar a farsa sem ficar parecendo a doida da turma. Enquanto isso, o circo da Paula continuava. Ela seguia mandando pedidos de ajuda, mensagens dramáticas no grupo, e até pediu um dinheiro para pagar um exame super urgente, que ninguém viu comprovante. E para completar, começou a postar stories fingindo que estava na clínica, com lençol branco, aquela cara de doente que a gente sabe que é a atuação da Globo. Eu quase mandei um figurino para ela, de tão teatral que aquilo estava ficando. Mas aí começou o verdadeiro show, quando um dia a gente encontrou ela no shopping. Sim, no mesmo shopping que ela dizia estar sem dinheiro e com cirurgia marcada. E ela estava com o celular novo na mão, tirando foto, rindo e sem nenhuma cara de quem estava sofrendo dor ou preocupada com saúde. E o pior, ainda perguntou com aquele sorrisinho: "Você pode me emprestar um dinheiro? Prometo devolver." Eu quase caí para trás, juro. Como assim? A mulher tem celular de última geração, tá no shopping e ainda quer dinheiro? Se fosse comédia, eu já estava aplaudindo de pé. A partir daí, minha paciência acabou. Eu precisava entender até onde aquela história ia e quem mais estava entrando nessa furada. Foi quando decidi que ia puxar a fila da investigação, porque se eu ia ser enganada, pelo menos ia ser com estilo, tipo detetive particular. Depois de ver a Paula se exibindo no shopping com o celular novo, ainda pedindo dinheiro, eu sabia que não podia ficar só de braços cruzados. A amizade tem limite, né? E o limite da minha já tinha sido estourado faz tempo. Foi aí que decidi virar detetive amadora. Nada de Sherlock Holmes, mas com o faro afiado de quem já foi passada para trás e não quer mais cair na mesma. Primeiro passo: comecei a vasculhar tudo que podia nas redes sociais da Paula. Não era só o celular novo, era o padrão de vida completo que ela estava tentando manter às custas das outras pessoas. Vi ela postando foto com comida cara em restaurante, comprando roupas que ela nunca mostrou antes, e até marcando lugar em festa que eu jurava que ela nem tinha dinheiro para pagar a entrada. Tudo isso enquanto dizia que estava sem um centavo para fazer uma bendita cirurgia. Depois, como boa fofoqueira, fui perguntando para a gente da turma que tinha dado dinheiro para ela. A galera começou a contar que, no começo, deu mesmo, porque achavam que ela estava passando por um momento difícil. Mas que, com o tempo, todo mundo começou a desconfiar. Teve gente que até tentou confrontar ela, mas a Paula dava uma de coitada e chorava, fazendo todo mundo se sentir culpado. Clássico, né?
Aí veio a parte mais engraçada e trágica. Fui até a clínica onde supostamente ela ia fazer a cirurgia. Queria uma prova concreta. Chegando lá, perguntei pela Paula, e adivinha? Ela nunca teve consulta marcada, nunca fez nenhum exame lá, e muito menos cirurgia. O pessoal da clínica ficou olhando para mim como se eu fosse maluca, e disse que a Paula já tinha tentado marcar consulta uma vez, mas nunca apareceu nem para dar satisfação. Era confirmação do que eu já desconfiava. A tal cirurgia era mentira da cabeça dela. E, como se não bastasse, comecei a juntar informações com outras amigas dela que também tinham sido enroladas. Descobri que a Paula vinha fazendo esse esquema há meses, até com gente de outras cidades. Ela pedia dinheiro alegando emergências médicas, mas o dinheiro sumia na conta dela, sem nenhuma justificativa plausível. O que ela comprava mesmo? Celulares caros, roupas, e provavelmente gastava em baladas e festas, enquanto a gente passava aperto tentando ajudar. Com tudo isso na mão, decidi que precisava dar um fim nessa novela, mas queria fazer do jeito certo, revelar a verdade para a turma toda, mas sem ser a chata que ficou falando mal. Queria fazer com humor, daquele jeito que só a gente sabe, para que ninguém saísse pior depois. A verdade, eu sabia, ia doer para muita gente, mas era necessária. Com todas as provas na mão e o coração meio dividido entre rir e chorar, decidi que era hora de chamar a Paula para aquele famoso papinho reto. Mandei mensagem privada, pedindo pra gente se encontrar, e para minha surpresa, ela topou rapidinho, como se não tivesse nada a esconder. Já comecei a imaginar os diálogos na minha cabeça. Vamos conversar numa boa, sem brigas, só esclarecer as coisas. Mal sabia eu que esse encontro ia virar um verdadeiro circo. Cheguei no café onde marcamos, e logo que ela chegou, já veio com aquele sorriso de quem acha que tudo vai passar batido. Comecei perguntando na lata: Paula, explica pra mim essa história toda de cirurgia que nunca aconteceu, o celular novo, os pedidos de dinheiro. Que coisa é essa, amiga? Ela tentou desconversar, disse que as coisas tinham ficado complicadas, que a gente não entendia o que ela estava passando. E eu pensando, complicada mesmo essa mentira que você tá contando. Quando eu puxei os prints da conversa que tinha vazado, o tom mudou. Ela ficou sem reação, meio sem graça, como quem viu o castelo de cartas desabar. Aí ela tentou mudar a versão, dizendo que o dinheiro não era só para cirurgia, mas também para resolver outros problemas urgentes. Tipo o quê? Perguntei, com aquele olhar que nem precisa dizer nada para deixar a pessoa desconfortável. Ela ficou calada, não respondeu. O mais engraçado foi quando falei do celular novo. Ela tentou me convencer que o namorado tinha dado, mas a turma inteira já sabia que esse tal namorado era invenção. Comecei a rir e falei: amiga, inventar namorado é fácil, difícil assegurar essa mentira e ainda pedir dinheiro pra gente. No meio dessa conversa tensa, outras amigas chegaram no café e, claro, já tinham ouvido as fofocas que estavam rolando na turma. Elas não perderam tempo e entraram na roda, começando a contar suas próprias experiências com a Paula, todas cheias de pedidos de dinheiro, desculpas esfarrapadas e histórias mal contadas. Virou um verdadeiro tribunal da amizade, e a Paula estava no centro do palco, tentando se justificar, mas cada vez mais sem argumentos. Teve até uma que perguntou se ela ia devolver o dinheiro que pediu, e a resposta foi um silêncio constrangedor que dizia tudo. Foi quando percebi que, apesar da nossa tentativa de manter a amizade, a verdade tinha que ser dita, e que algumas pessoas não mudam. Saí dali meio triste, porque a amizade é coisa séria, mas também aliviada, porque pelo menos agora a turma inteira sabia da verdade e ninguém mais ia cair no golpe. E eu? Eu já estava pronta para a próxima cena dessa novela, porque com a Paula, sempre tem capítulo novo. Depois daquele encontro que mais parecia uma sessão de tribunal, a notícia da farsa da Paula se espalhou mais rápido que fofoca boa. No grupo da turma, virou piada: cirurgia? Só se for cirurgia plástica na carteira alheia. O nome da Paula virou meme, e a galera não poupava nem um pouco de ironia. Afinal, quem tenta enganar assim merece, né? O engraçado é que, enquanto muita gente dava risada e zoava a situação, outras ficaram na dúvida se ainda valia a pena manter contato com ela. Porque a amizade é coisa séria, mas ninguém quer ser feito de bobo, e o golpe emocional e financeiro tinha deixado uma marca bem profunda. Alguns até começaram a reclamar das vezes que tinham emprestado dinheiro e não viram a cor de volta. Era um misto de revolta e decepção que só quem passou sabe como é. A Paula, por sua vez, tentou manter a pose nas redes sociais, mas a coisa não estava fácil. Depois do escândalo, as mensagens de pedido de ajuda diminuíram, e os posts começaram a ficar mais na defensiva, com textões sobre superação e recomeço.
Parecia até que ela estava tentando um papel de vítima de novo, mas ninguém mais estava caindo nessa. Uma amiga nossa chegou a sugerir que a gente organizasse um clube do golpe, para juntar as vítimas e rir da situação. E olha, foi uma das ideias mais engraçadas que eu já ouvi. Rimos muito, mas também refletimos sobre como é fácil a gente se deixar levar pela emoção e acabar caindo em armadilhas desse tipo. No meio de tudo isso, a gente também percebeu como é importante ficar atento, né? Pedir dinheiro para cirurgia, problema de saúde, emergência, são assuntos que mexem com a gente e que merecem toda a nossa solidariedade. Só que quando começa a virar um padrão e a pessoa não mostra nada concreto, aí tem que ligar o alerta vermelho. Porque nem todo mundo é amigo de verdade, e infelizmente tem gente que sabe explorar a boa vontade dos outros de um jeito absurdo. Foi uma experiência que, apesar de toda a confusão, acabou deixando um aprendizado para a turma toda e, claro, muito material para fofoca futura. Porque uma história dessas não pode ficar só no esquecimento, né? Depois do escândalo, a vida da Paula virou uma verdadeira montanha-russa, e não daquela boa, não. A turma toda já sabia da farsa, os memes rodavam soltos, e ela tentava se reinventar nas redes sociais com aquelas histórias de superação que ninguém mais engolia. A verdade é que, depois do golpe emocional e financeiro, a reputação dela ficou lá embaixo, e ela percebeu rápido que não dava para continuar assim. Mas o mais surpreendente foi o desfecho. Em vez de sumir, a Paula resolveu tentar dar a volta por cima. Começou a trabalhar de verdade, fez um curso rápido e entrou numa área que não tinha nada a ver com o drama da cirurgia, coisa que a gente nunca imaginou, já que ela sempre amou o teatro. Confessou para algumas amigas que aprendeu a lição do jeito mais difícil e que não queria mais depender dos outros nem se apoiar em mentiras. Meio tarde, né? Mas melhor que nada. A turma foi meio desconfiada no começo, claro, mas deu uma chance. Porque a gente sabe que todo mundo merece uma segunda chance, mesmo que a primeira tenha sido uma baita confusão. E a Paula? Bem, ela ficou mais na dela, sem grandes dramatizações e com menos pedidos de ajuda, dessa vez, verdadeiros. O mais engraçado é que essa história virou uma verdadeira lenda na turma. Até hoje, quando alguém começa a fazer drama demais para conseguir dinheiro, a galera lembra da Paula e já solta aquele famoso: vai pedir para a Paula que ela te ensina. A gente até brinca que ela virou a professora das artes do golpe emocional. No fim das contas, aprendi muito com essa história toda. Aprendi que nem todo mundo que chama de amigo merece essa palavra, que a gente precisa mesmo ficar esperto com as intenções das pessoas, e que ser solidário é ótimo, mas tem que ser com cautela e respeito. Também aprendi que, quando o circo pega fogo, o melhor é ter senso de humor, porque rir da situação é uma forma de não deixar a raiva tomar conta. E, claro, que a amizade verdadeira é aquela que não depende de dinheiro, nem de mentiras. É aquela que tá ali, firme, mesmo quando não tem drama nem pedido de ajuda. Porque quem é amigo de verdade não precisa fingir nada. Essa foi a história da Paula, minha amiga que virou uma novela mexicana, com golpe emocional, celular novo e uma baita confusão que ninguém esquece. Se você já passou por uma situação parecida, sabe que às vezes a vida real tem as histórias mais inacreditáveis, e as mais engraçadas também. Se inscreve e ativa o sininho para mais.